Olá, meus queridos, sejam bem-vindos à nossa reflexão. Lembrando que nós estamos alternando reflexões com perguntas que foram enviadas por vocês e nós iremos então responder a pergunta dela, que diz assim: lá vai uma pergunta. Meu namorado mora na minha casa e não quer me ajudar nem com as compras, nem conta, nem nada. É uma discussão retada para ele me dar até o dinheiro para o pão. E toda vez diz que vai embora. Porém, não tem para onde ir, porque ainda está pagando o apartamento que comprou. Justamente por isso que não me dá um centavo se não for forçado a isso. Porém, vive dizendo que me ama, que não vive sem mim. Acho isso uma tremenda manipulação. O que você acha que devo fazer para que ele me ajude? E se realmente há sentimento da parte dele, ou é apenas um jogo de interesse da parte dele? Ando confusa e muito dependente dele, porém não demonstro. Faço a linha durona. Só assim ele me ajuda, colocando 1001 desculpas para não dar. Mas eu digo, ou me ajuda ou rala. Tá difícil esta situação. Olha, ai, eita nós, não, a questão do dinheiro é complicada num relacionamento. Por isso que dentro de um relacionamento, eu sempre considero que tudo tem que ser dividido e dentro das devidas proporções. Como assim, André, dentro das devidas proporções? Veja bem, gente, essa parte financeira, ela tem que ser levada em conta e uma divisão, eu acredito que vai trazer uma harmonia e vai trazer algo assim bem bacana dentro do relacionamento. Porque todo relacionamento que a pessoa se sente de alguma forma, seja relacionamento de amizade, seja relacionamento profissional, você, enquanto funcionário, não gosta de se sentir explorado, certo? Não é verdade? Porque o meu patrão, gente, fica pedindo para eu fazer isso, para eu fazer aquilo, faz aquele outro, pediu para eu fazer hora extra, não me paga. Então, é como se você estivesse se sentindo explorado por ter feito algo e não ter recebido. Num relacionamento amoroso, infelizmente, claro, né? Tem coisas que a gente faz por gosto. Você fez não porque você está querendo cobrar a pessoa, mas você fez porque realmente foi um convite. Você falou, vamos comer um lanche, não sei o quê, papapá, né? Você que convidou a pessoa e você pagou, não porque você queria que a pessoa pagasse ou queria que a pessoa. Pelo amor de Deus, não entra nessas coisas, nessas paranoias que também tem que dividir centavinho por centavinho e tudo tem que ser colocado, né? Senão fica uma coisa também muito louca, perde um pouco a naturalidade. Mas o que eu estou dizendo é que para um relacionamento ser justo, as despesas deveriam ser divididas dentro também da proporção. Que proporção? Talvez um dos dois ganhe muito mais que o outro, certo? Então, o ideal é que as contas sejam divididas nesta devida proporção. Sei lá, por exemplo, se uma conta que a gente tem, uma parcela, a parcela da casa, se a parcela da casa é R$ 1.000, primeiro, para que a parcela da casa seja feita em comum acordo, eu fiz uma parcela de R$ 1.000, então, tudo bem, eu vou dar 500, você vai dar 500. Num primeiro momento, parece a coisa mais justa, não é? A parcela da casa, uma parcela de R$ 1.000, um vai dar 500, o outro vai dar 500. Só que aí, a mulher, por exemplo, ela ganha R$ 10.000 e o cara ganha R$ 1.500. Ou, para facilitar as contas, vamos colocar 1.000. O cara ganha R$ 1.000 e a mulher ganha R$ 10.000. Então, cara,
você concorda que em termos de proporção do salário, não tem nada justo aqui, certo? Ela pegou 500 e pagou a parcela da casa. Ela ainda sobrou R$ 9.500 para ela. Ele pegou dos R$ 1.000, ele pegou 500, então ele pegou 50% do salário. E ela pegou 5%. Você está entendendo? Ele pegou 50% do salário dele para pagar a parcela da casa. E ela pegou 5% do salário dela. 5%. R$ 500 representa 5% do salário dela. Então você está vendo que houve, não é, uma distribuição injusta em proporção ao quanto se ganha. Então, isso também tem que ser pensado na hora de fazer as contas. Por quê? Porque se nós vamos fazer, então, uma parcela de R$ 1.000 e o cara sabe que ele ganha R$ 1.000, ele vai virar e vai falar, olha, só que eu ganho 1.000, eu não posso pagar isso aqui. Escuta, nós temos que fazer, então, a proporção devida ao nosso salário. Entende, gente? Porque senão... André, mas depois vai ser 50-50. Depois vai ser meio a meio. Pois é. Então, aí é que tá. Então, eu paguei, então, tantos por cento. Mas você pagou o proporcional que ele também pagava do seu salário. Por isso que tudo isso tem que ser muito bem pensado e tudo tem que ser conversado. Ou então o cara fala, não, gente, eu não posso, eu posso pagar e dar uma parcela de casa até R$ 200 por mês. Entende? Se você quiser, então, a gente pode assumir aí uma parcela de casa até R$ 400. Então, porque eu vou dar 200 e você vai dar 200. Eu não posso assumir uma parcela de 1.000. Mas eu não quero. Bom, então, eu estou falando dentro das minhas economias. Então, tudo tem que ser muito bem pensado. Estou falando isso porque isso é uma parte que pesa muito dentro dos relacionamentos amorosos. Pesa ou não pesa, gente? Agora, minha querida, veja bem, a pergunta que você me faz é meio impossível de eu responder. Porque você me diz o seguinte, será que realmente há sentimento da parte dele ou é apenas um jogo de interesse da parte dele? Minha querida, é uma pergunta que não tem como eu te dar a resposta. Porque aqui, assim como eu disse dos 50-50, não é? Por cento da casa, nós temos 50% de chance. É igual a roleta quando a pessoa joga ou no preto ou no vermelho. Cara, é 50% de chance. Não é aquele jogo da roleta, não é? Que tem lá, enfim, os números. Você pode apostar no preto ou no vermelho, não é? Então, é 50%. A bolinha, ela vai cair ou no preto ou no vermelho, invariavelmente. Então, 50% de chance. Minha querida, aqui nós temos 50% de chance, tanto de uma coisa quanto de outra. Então, é o tipo de resposta que não se tem. É o que em filosofia, na lógica, que é um tratado da filosofia, a gente chama de dilema. Estamos diante de um dilema. Tanto uma coisa quanto outra tem validade. Isso é dilema na filosofia. Por isso que no senso comum a gente fala, gente do céu, que dilema, porque é um termo do raciocínio lógico, da lógica, que é um tratado filosófico, que é quando, né, logicamente, eu estou, tanto uma situação quanto outra, ela tem validade. Tanto eu pensar logicamente desse jeito tem validade, quanto eu pensar desse outro jeito aqui tem validade. Então eu estou diante de um dilema. Ou seja, minha querida, pode ser que ele esteja com você por causa de interesse, por quê? Porque ele não tem para onde ir. Ele está pagando o apartamento. Então, quer dizer,
Quer dizer, o salário dele está indo todo para o apartamento, então ele está se aproveitando de você para ficar na sua casa enquanto o apartamento dele não fica pronto, fica se sujeitando a essas coisas, a essas cobranças, você fica falando, você fica pedindo dinheiro até pro pão, que não sei. Então, quer dizer, o cara parece que está até se humilhando, né? Porque fica nessa... E você, por sua vez, se sentindo incomodada com tudo isso. Então, esse raciocínio é válido? É. Tem validade esse raciocínio? Tem. Ou seja, o cara tá ali, tá se acomodado, tá se encostando em você, enquanto ele não termina de pagar esse apartamento. Por quê? Porque ele não tem pra onde ir. Então, me parece um raciocínio bem válido, diga-se de passagem. Agora, o outro raciocínio não pode também ser desconsiderado e também tem a sua validade. Pode ser que ele esteja comigo porque, na verdade, ele queira estar comigo e realmente me ame. Poxa vida, nossa, André, mas ô louco, o cara vai se sujeitar a esse tipo de coisa? Os caras não se sujeitam a esse tipo de coisa, não. Mulher que fica aí cobrando toda hora, fica, né, humilhando o cara. A gente tá cansado, tá careca de ver aqui no canal histórias de humilhação onde a pessoa é super independente financeiramente e ainda assim se sujeita a situações humilhantes. Então, se sujeita por quê? Porque ela considera que ela é dependente da outra pessoa. Ela pode ser independente financeiramente, mas ela se considera dependente emocionalmente. Aqui nós temos um cara que é dependente financeiramente, porque não tem para onde ir. Me parece que deu a entender aí que o apartamento dele deve ter comprado na planta, então o apartamento ainda está sendo construído, não é verdade? Então ele não tem para onde ir. Então ele é dependente financeiramente, mas uma coisa não exclui a outra. Não é porque uma pessoa é dependente financeiramente que signifique que então ela não vai ser dependente emocionalmente. Ela só está usando. Não, talvez ela seja dependente financeiramente e também seja dependente emocionalmente, amorosamente falando. Então, minha querida, sinto muito, mas a sua pergunta não tem uma resposta clara. Estamos, repito, como professor de filosofia, estamos diante de um dilema. Estamos diante de uma situação onde tanto uma coisa tem validade quanto a outra. Ou seja, talvez você tenha que avaliar muito mais as atitudes que ele tem em relação a você. Ah, André, mas e se ele só tá simulando enquanto... Sinto muito. Não tem como eu falar para você, olha, minha querida. Ou seja, isso está te fazendo muito mal? Então, quem vai ter que tomar uma atitude é você. Quem vai ter que tomar uma atitude, quem vai ter que, sabe, se desvincular disso aí é você, minha querida. Porque ele não vai sair dessa. Não pense que ele vai tomar uma atitude, não pensa que ele vai fazer, não pensa... É uma situação difícil. Entende? Ou você estipula, senta, conversa certinho. Tá, vamos ver. Quanto do seu salário vai para o seu apartamento? Então, o resto, como que a gente vai dividir aqui? Como que vai ser? Como que não vai ser? Sabe, precisa colocar o preto no branco, tudo certinho, ter consciência de tudo, porque senão fica uma situação muito difícil. Você pode até jogar limpo, você pode até falar, ué, olha, eu tô com medo de que você esteja me usando enquanto seu apartamento não fique pronto. Eu peço desculpas, mas é esse o pensamento que tá vindo para mim. Às vezes a gente tem que jogar limpo, para a pessoa entender também o conflito que a gente se encontra. E às vezes esse é o caminho. A gente tem que abrir o jogo. Questão financeira dentro de uma relação não pode ser desconsiderada, meus amores.
Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição, me acompanhe nas redes sociais, curtiu? Dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos, seus grupos de WhatsApp, seu Facebook. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.